Glória a Deus, aleluia. Hoje, na atualidade, muitos falam sobre o sinal da besta e muitos têm dúvida sobre o que é. Muitos acham que é uma vacina, um chip colocado em algum lugar do corpo do ser humano, na mão ou na testa, né? Mas eu acredito que o sinal da besta seja outra coisa, ou seja, o número 6 é o número do homem. Deus criou o homem no sexto dia e no sétimo descansou. Então, sendo o homem criado no sexto dia, são três números 6. Então, o primeiro 6 da besta, o segundo do anticristo e o terceiro 6 do falso profeta. Ou seja, esse sinal da besta, eu acredito que seja aceitar as doutrinas ou os ensinamentos impostos por esses três homens. Um nega a existência de Deus, né? Um se faz passar por Deus, o outro se faz passar por Jesus Cristo e o falso profeta que ensina, torce a palavra de Deus, né? Transtorna a palavra de Deus, tornando a verdade de Deus em mentira. Então eu acredito que aceitar e ter o sinal da besta é aceitar. Eu acredito que a besta é anti-Deus, ou seja, um ser humano que não acredita na existência de Deus, um ateu, né? Que a palavra de Deus diz que já estaria no mundo desde o tempo do apóstolo João, né? E o anticristo também nega a eficácia da morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário, se passa como se fosse o próprio Senhor Jesus. Há muitos, porque o Senhor Jesus Cristo disse, muitos virão em meu nome, né? Mas mandou a gente vigiar, e o falso profeta é o que transtorna a verdade e da palavra de Deus. Então eu acredito que se a gente apoiar ou aceitar e esse tipo de ensinamentos que esses três seres impõem sobre a humanidade, este é o sinal da besta. Porque o anticristo, eu creio que ele vai atuar no meio político e o falso profeta no meio religioso, e a besta, ela nega a existência total de Deus. Este homem, ele é um ser que não acredita na existência do nosso Criador, né? Vieram muitos tentando provar que nós viemos do macaco, né? E a gente pode ver, se nós viemos do macaco, por que os macacos de hoje não seguem a lei o que disse Charles Darwin, da evolução? Por que eles não evoluem? Eles continuam sendo macaco, gorila, né? E então não tem lógica. Se os símios não evoluem hoje em dia, como que eles evoluíram no passado? Então tem uma grande controvérsia aí. Então esses homens, esses ateus, eles não acreditam na existência de Deus. E eu creio que o sinal da besta seja isso. E o anticristo nega a eficácia da morte vicária, da morte substituta de Cristo na cruz do Calvário. Eles negam que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo ressuscitou e vive por nós, que ele se tornou sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o falso profeta os ensinamentos errados da palavra de Deus. E quem aceita esses três tipos ou apoia, está aceitando o sinal da besta, que é o número 666, de três homens.
E creio que o anticristo atua no meio político, o falso profeta no religioso e a besta na ciência, né? Porque a ciência como tal, a palavra de Deus diz que é maligna. Ok? É isso. Deus abençoe e boa noite. Me desculpe se eu não pude me expressar com mais veracidade e exatidão, mas é isso. Eu estou dando o meu parecer do que eu leio a Bíblia, graças a Deus, oro, muitas vezes jejuo, porque ela é a infalível palavra de Deus. Creio que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e que homens inspirados por Deus a escrever. Glórias a Deus, boa noite e Deus vos abençoe.